Queridos irmãos, estamos dando início ao Toque da Trombeta. Nosso canal Toque da Trombeta, sejam bem-vindos ao nosso canal Toque da Trombeta. Hoje estamos com a quarta mensagem, a Páscoa do Senhor e a Festa dos Pães Asmos. Shalom a todos que nos visitam. Queridos, irmão, quem vos fala é a voz de Arushalém, um servo do Senhor. Devemos ou não celebrar a Páscoa do Senhor? Qual a sua opinião sobre esse tema? E quantas vezes a ceia do Senhor pode ser celebrada por ano? Irmãos, existe no universo judaico-cristão 3 doutrinas totalmente distintas umas das outras a respeito da Páscoa. Uma doutrina no judaísmo, outra no catolicismo e outra nas denominações evangélicas históricas e atuais. No judaísmo, que é a religião predominante do povo judeu e de outras tribos de Israel histórico, a solenidade da Páscoa segue os ritos estabelecidos no Velho Testamento, com a festa dos pães asmos, ervas amargosas, almeirão, por exemplo, e ainda com sacrifício de cordeiro. Porque os membros do judaísmo, com exceção do judaísmo cristão, não creem que Yahushua é o cordeiro do Pai Eterno dado em sacrifício e anunciado pelos profetas. Em seu modo de crer, não aceitam Cristo como o Cordeiro da Páscoa. Ainda espera a vinda do Messias, que segundo creem será um homem que vai construir o templo em Jerusalém. A incredulidade da maioria dos judaizantes, dos judeus, em relação, do judaísmo em relação a Yahushua supera os muçulmanos, porque os muçulmanos creem, pelo menos creem que Yahushua foi um profeta de Elohai, é um profeta de Deus. No catolicismo, que ao longo da história dominante se autodenominou representante absoluto da fé cristã apostólica, foi instituída uma Páscoa que tem como símbolo um coelho, cuja origem, sem dúvida, está nas crenças antigas dos próprios cristãos. Além disso, possivelmente também oriundo de crenças pagãs, criaram o ovo da Páscoa, que só trouxe benefício para os comerciantes com as vendas desse produto feito de chocolate. Mas como tudo isso, nada, absolutamente nada tem a ver com as Sagradas Escrituras, fez com que seus adeptos, no decurso dos séculos, dos tempos, dos milênios, se distanciassem cada vez mais dos conhecimentos espirituais presentes nos ensinamentos do Senhor escrito na Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada. Não há no catolicismo a solenidade da festa dos pães asmos, como ordenou o Senhor. No vasto universo das unidades das denominações evangélicas históricas atuais, para a maioria de seus líderes e membros, não é enfatizada, realizada e ensinada a solenidade de 7 dias da festa de pães asmos, dos pães asmos. Quando na tarde do seu primeiro dia, é uma semana, a festa dos pães asmos é uma semana. No primeiro dia da festa da semana, no entardecer, é realizada a Páscoa, que é uma ceia. A Páscoa é uma ceia realizada no primeiro dia da festa dos pães asmos, ou seja, no primeiro dia da semana dos pães asmos. Essa solenidade, com exceção do sacrifício do cordeiro, deveria ser realizada pelas famílias evangélicas, mas não fazem. O fato de Cristo ser a nossa Páscoa, como escreveu o apóstolo Saul de Tarso, ou seja, conhecido como Paulo, não significa jamais o cancelamento dessa solenidade. Se o Cristo é a nossa Páscoa, mas não significa o cancelamento dessa solenidade. Vamos ver qual dessas doutrinas a respeito da solenidade da Páscoa estão de acordo com as Sagradas Escrituras. Vamos ler a instituição da Páscoa lá no livro de Gênesis, lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, versículo 1 a 14. Eu vou ler meio apressadamente para não tomar o tempo de vocês demais e vamos fazer um breve comentário. E falou o Senhor, capítulo 12, versículo 1 a 14. E falou o Senhor a Moshe e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, o mês de Abibe, para vocês entenderem bem. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa.
Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E toda a congregação de Israel o sacrificará à tarde. Esse sacrifício, evidentemente, prefigurava o sacrifício de Cristo. E tomarão do sangue, continuando a leitura, e tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido no fogo, a cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis para até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Então, essa Páscoa do Senhor, estabelecida pelo Senhor, foi naquela noite da saída do Egito. Porque comeram apressadamente, lombo cingido, calçado nos pés, porque sairia para uma viagem, para uma passagem. A palavra Páscoa vem, em hebraico é peshá, que significa passagem. Sairia daquela vida para outra vida, para uma passagem para a terra prometida, para a liberdade. E eu passarei continuando a leitura, e eu passarei pela terra do Egito essa noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Logicamente, eu sou Yahweh. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, celebrá-lo-ei por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo. Vamos novamente repetir, estatuto perpétuo, ou seja, para sempre. Meus irmãos, vamos lá. Vamos refletir agora então. Vamos refletir depois dessa leitura, o estabelecimento da Páscoa, vamos refletir. Convido então a reflexão. No catolicismo trouxeram elementos do paganismo. Então, quais dessas três estão certas? Das três doutrinas. No catolicismo trouxeram elementos do paganismo quanto à fertilidade e adotaram o coelho e o ovo da Páscoa, que nada tem a ver com a palavra do Senhor registrada nas Escrituras. E são milhões de pessoas no mundo que não festejam, que festejam a sua Páscoa com coelho e chocolate, e não se põem a refletir sobre o absurdo desse paganismo em que vivem. Não buscam sequer a Escritura para observar a verdade na palavra do Senhor. É a realidade, esta é uma realidade. No judaísmo, a maioria dos membros, com exceção do judaísmo cristão, ainda sacrifica um cordeiro porque não acredita que o Messias já veio. Portanto, eles estão ainda saindo do Egito, e mesmo com tanto sofrimento não se deram conta que o Messias anunciado pelos profetas já veio há mais de 2000 anos. Ficarão pasmos quando ele voltar. Quem sabe entenderão o nível da sua incredulidade a respeito do Filho do Homem. Mas o que dizer, meus irmãos, do universo evangélico em relação à celebração da Páscoa? Cumpre a cerimônia da Páscoa como foi ordenado? Vamos fazer essa pergunta. E o mundo evangélico, e o universo evangélico, das igrejas evangélicas, cumpre a cerimônia da Páscoa como foi ordenado, como acabamos de ler? Se está estabelecido pelo Pai Eterno, como uma ordenança perpétua, por que não cumpre como está lá, tira o cordeiro é Cristo. Mas o restante não foi dito que fosse abolido. Irmãos, não há ordenança do Senhor nas Escrituras Sagradas que aboliu a festa dos pães asmos, em todos os seus detalhes, conforme o Senhor orientou a Moshe. Então, por que não fazer o que o Senhor estabeleceu no Estatuto Perpétuo ao seu povo? Ou o povo de Elohai, de Deus, são somente os judeus lá de Israel, lá do Estado de Israel. Nós não somos povo de Deus, nós não somos povo de Elohai. Irmãos, depois do que lemos e com base no que já conhecemos,
entende-se claramente que, sendo Cristo o Cordeiro de Elohai, que o Pai enviou para expiar os pecados, é evidente que foi abolido o sacrifício do Cordeiro. Cordeiro é Cristo. Isso porque o próprio Pai, através do seu Filho, ao aperfeiçoar a lei, não abrogar a lei, mas aperfeiçoar a lei em relação à Páscoa, enviando o Cordeiro, aboliu o sacrifício do Cordeiro que prefigurava o sacrifício de Cristo. Mas e as ordenanças do Senhor a respeito da festa dos pães asmos? O Pai Eterno aboliu também? Não existe respaldo nas Escrituras para que alguém afirme que a festa dos pães asmos foi abolida por Cristo, que é, depois do Pai Eterno, a única autoridade que aperfeiçoou a lei, pois o próprio Pai falava por ele. Ele dizia, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Felipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Ele falou, Felipe, estou convosco, quem vê a mim vê o Pai. Cristo era a imagem do Pai. O Pai não tem imagem, o Pai é Espírito. Ao contrário, Yahushua disse com muita clareza, não vim destruir a lei dos profetas, a lei dos profetas, não vim abrogar, mas vim cumprir a lei, porque o povo não cumpria. Não cumpriam a lei, os fariseus, saduceus e todo aquele povo de Israel não cumpriam. Olha a história de reis, a história toda da Escritura Sagrada em relação ao cumprimento das leis. Os profetas cobravam continuamente porque não cumpriam a lei. Irmão, a Páscoa, vamos esclarecer o que é a Páscoa. A Páscoa é aquela ceia no entardecer do dia 14 de Abib, pois iniciava na entrada do dia 15 a semana dos pães asmos, estabelecida pelo Senhor como festa dos pães asmos. Este ano, o mês de Abib, coincidentemente, caiu inteiramente no mês de abril, este ano de 2022. Por que as pessoas têm tanta dificuldade em cumprir a vontade do Senhor? Isso tem um nome, rebeldia. A rebeldia é uma marca do povo do Senhor. Por isso é que está escrito, meu povo foi destruído porque lhe faltou entendimento. Qual era a atitude de Moisés diante de uma ordenança do Senhor? Obediência pura, sem questionamentos. O problema é que as pessoas fazem questionamento. Se o Senhor disse, faça tal coisa, diga amém, vai fazer. Não pergunte por quê. Se o Senhor disse, cumpra a festa dos asmos, faça do jeito que ele disse, sem ter levedado em suas casas, faça como o Senhor mandou. Os homens precisam aprender e dizer amém diante das palavras do Senhor. Só isso. Irmãos, existe essa realidade pura, terrível que eu vou dizer para vocês agora, para os irmãos que me escutam. Existe na face do planeta Terra uma diabólica espécie de hipnose coletiva nas massas humanas, dentro, inclusive, desse universo do cristianismo. Existe uma hipnose, uma força hipnótica das trevas que conduz as pessoas a não aceitarem o que está na Escritura. O Senhor disse, amém. Dentro desse conjunto de doutrinas que formam esse cristianismo, que quanto a essas doutrinas, infelizmente, está muito longe da congregação primitiva dos apóstolos. Esses conjuntos de doutrinas que formam o mundo cristão estão longe daquela congregação primitiva que os apóstolos viveram. Longe. As semelhanças que existem com aquele cristianismo primitivo, com aquela congregação primitiva dos apóstolos, dos discípulos, a semelhança que existe são os atos de solidariedade humana, que a gente vê perfeitamente bem quando se junta pessoas para ajudar outras pessoas, principalmente em caso de crise, de acidente, de guerras, de desastres naturais. As pessoas se juntam para ajudar. Essa solidariedade humana tem tudo a ver com aquela comunidade primitiva da congregação dos discípulos nos primeiros tempos. Isso é louvável, sempre será louvável. A caridade, a misericórdia, o amor ao próximo sempre será louvável. A solidariedade humana é algo que supera tudo, pois amor é acima de tudo, porque Elohai é amor. Elohai que eu estou dizendo para vocês entenderem, Deus é amor. Eu falo Elohai
porque é o nome em hebraico. A palavra Deus foi uma invenção também, veio da palavra Zeus, por isso não utilizo. Utilizo a palavra Elohai. Mas a preocupação nossa, meus irmãos, é quanto ao conhecimento espiritual das pessoas, que está vinculado, sem dúvida, à obediência. Um filho desobediente não é ensinado. Um filho que desobedece não recebe conhecimento do pai. O pai não dá conhecimento ao filho rebelde. Por isso que muitos dormem. As palavras das Escrituras não deixam dúvida nenhuma. São claras quanto à sua compreensão. Existe muita gente querendo interpretar o quê? Por exemplo, que acabamos de ler sobre a Páscoa, sobre a celebração da festa dos asmos. É cumprir, o Senhor disse para cumprir, faça. Não questione, não fique interpretando coisa nenhuma. Abaixa a cabeça, abaixa a cerviz e cumpra. É uma questão de aceitar e obedecer. Mas os homens estão com as mentes cativas, aprisionadas por uma hipnose tão maligna que não consegue acordar desse sono mortal em que permanece. Olha as Escrituras, lê as Escrituras e não cumpre a Escritura e criaram dezenas, centenas, milhares de doutrinas diferenciadas nessa imensidão de igrejas evangélicas que existe no mundo todo, no planeta Terra. E no catolicismo também. E tudo. E no espiritismo, aonde for, nesse universo cristão. O Filho do Altíssimo obedeceu ao Pai como um servo. Os apóstolos foram martirizados juntamente com tantos outros cristãos por querer cumprir a vontade do Senhor. E os líderes evangélicos que deviam ensinar o que está na Escritura Sagrada sem tirar nada e sem acrescentar nada, ficam interpretando o sentido da Páscoa, falando de domingo da Páscoa, domingo, uma palavra que não existe na Escritura Sagrada, uma palavra inventada, uma palavra que se originou de Dies Dominus, que era o dia da adoração do Rei Sol por Constantino, no início do século IV, 313 e 320, Constantino, que inclusive mudou do Sabatum para o Dominis, o Dies Dominis, que era o primeiro dia da semana. O Dies Dominis, que ele chamava de Dies Dominis, os bispos, para agradar o imperador, resolveram não guardar o Sabatum mais, mas guardar o primeiro dia da semana. E justificaram isso por causa da ressurreição do Mashiach, que foi no primeiro dia da semana. Então, falando de domingo de Páscoa, relacionando a Páscoa com a ressurreição de Yahushua, comparando a Páscoa como um símbolo de gratidão ao Senhor Elohai por ter tirado o povo da escravidão do Egito, um símbolo de gratidão, não está nada escrito, não existe isso escrito. E tantas outras opiniões mais que encontramos por meio da internet. Um monte de opiniões, de comentários que nada tem a ver com aquilo que o Senhor estabeleceu. A Páscoa aquela noite é uma lembrança, é para relembrar, para valorizar a morte de tantos primogênitos no Egito, para o povo relembrar aquilo lá e ver quanto o Senhor fez de graça. A graça sempre existiu e diz que há o tempo da lei e tempo da graça. Sempre foi por graça, sempre foi por graça. O Senhor sempre fez por graça, não é por mérito do povo, que o povo foi rebelde durante 40 anos no deserto. Todos os comentários foram frutos de interpretações particulares e também de tradições doutrinárias de igrejas, mas não da doutrina do Senhor expressa nas Escrituras. Os comentários que eu vi por meio da internet numa pesquisa que eu fiz. O que nos deixa pasmo é que não há um que diga que devemos fazer o que o Senhor ordenou. E ordenou por estatuto perpétuo, para sempre. Não há um que diga que temos que fazer o que o Senhor mandou, cumprindo fielmente sua vontade, como o Senhor mandou, como o Senhor ordenou, orientou e mandou, em todos os detalhes. Não há um que vá peleja, que levante a sua voz e mostre as transgressões do povo do Senhor. Eu sei que muitos não gostarão desse áudio, que muitos ouvirão e não gostarão. Mas é a verdade é amarga. A mentira é doce e é um veneno.
a verdade é um pouco amarga. Outra importante observação, a ceia da Páscoa é uma reunião familiar, onde pode-se usar suco de uva e especialmente comer os pães asmos e ervas amargosas, como o Senhor ordenou. E não ficar questionando porque o Senhor ordenou que fizesse. Faça, não questione ao Senhor. Se querem fazer nas suas igrejas a ceia, faça uma só vez por ano, numa noite de vigília, como fizeram os antepassados, nossos antepassados na terra do Egito, como a pão asmo também. Pão asmo, não pão fermentado, como fazem. Está errado isso aí. É pão asmo, junto com o suco. Certo? E a pessoa que for tomar a ceia tem que estar muito preparada, em jejum de todo tipo de carne, por 3 dias no mínimo. Tem que estar em oração. Tem que saber separar o que é santo do que é profano. A pessoa precisa se preparar. Quantas pessoas que não estão preparadas coisa nenhuma, estão vivendo normalmente aí, está enchendo a barriga de carne na sua casa, está vivendo aquela vida, aí chega no dia da ceia, vai lá tomar ceia. E os líderes e pastores deviam se preocupar mais com isso. Porque quem toma a ceia indignamente, toma para a sua própria condenação. Isso está escrito. E sabem disso. E qual é a justificativa bíblica? Qual é o respaldo bíblico que os pastores e demais líderes evangélicos apresentam para fazerem 3 ou até mais ceias por ano? É um absurdo. É uma Páscoa só por ano. Quantos dias de Páscoa tem no ano? Quantos? Tem 2, tem 3, tem 4? De que livro tirar essa doutrina? Da Escritura Sagrada que não foi. No capítulo 13, versículo 10 de Êxodo está escrito: portanto, tu guardarás estatuto a seu tempo de ano em ano. A Páscoa é de ano em ano. Agora as igrejas fazem ceia. E tem evangelho que toma ceia todo mês. Eu estive vendo na internet uma pesquisa, um pastor dizendo que todo mês tem a ceia na igreja dele. É uma aberração uma coisa dessa, não tem nada a ver com as Escrituras. Deve ser outro livro. São doutrinas inventadas por homens sem nenhuma base bíblica. E o pior de tudo é que é ensinado ao povo. As pessoas, ensinado o quê? É cego guiando cego, é uma coisa absurda. Todo mês faz. A Igreja Católica, então, todo dia que tem a missa, tem a comunhão, lá tem a comunhão. Tem aquela comunhão dada lá como sendo a ceia. A Páscoa é uma vez, é uma ceia por ano. Ensine o que está na Bíblia, sem tirar e sem acrescentar nada. Irmãos, vamos nos apegar à Escritura Sagrada. Vamos ensinar o que está ali. Vamos ensinar o que está ali. Ler e obedecer o que o Senhor nos manda. Se o Senhor diz, só nos resta dizer amém, mais nada. Olha o que está escrito sobre isso aqui. Meus irmãos, olha o que está escrito. Olha bem o que está escrito isso aqui. Olha bem aqui. A ceia era, uma coisa importante entender então também, a ceia era habitualmente realizada pelos apóstolos. Aquela ceia que teve com a última ceia que Cristo esteve com eles. Mas todos os anos era realizada aquela ceia, a ceia da Páscoa, o começo da festa dos pães asmos. Isso era natural, isso acontecia, como o Shabá também era natural. Por isso que não se comentava muito a lei, por isso que a Yahushua não comentava demais a lei. Evidentemente que não a lei como os fariseus e saduceus cumpriam, de forma nenhuma. Aquele fanatismo louco que não podia fazer caridade, praticar o amor ao próximo no Shabá. Era uma aberração, é claro que era uma aberração. Certo? Mas olha bem aqui. Aqui está. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, Mateus 26, versículo 17. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto a Yahushua, dizendo: onde querem que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Irmãos, está aqui. Isso aí era hábito, era normal para eles. A festividade da Páscoa, da Semana dos Asmos, era normal. Nos anos anteriores, também Yahushua, como todos faziam, também fez com seus discípulos. É uma
ceia familiar. Mas por que Yahushua não fez com a mãe dele, com o pai dele, com a mãe dele, com os irmãos dele? Porque o que ele diz? Quem é meu irmão, minha irmã e minha mãe? Meus irmãos e minha irmã. Todo aquele que ouve a palavra do Senhor e cumpre. Então, os apóstolos que estavam presentes ali. Os apóstolos estavam presentes, era a família espiritual de Yahushua. Então está em Marcos também, Lucas, chegou, porém, o dia dos asmos. Coríntios, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, esse cálice. Então, nós temos tudo isso aqui que vocês estão vendo. Porque toda vez que comer esse pão e beberes nesse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Veja bem, porque toda vez que comer esse pão e beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Meus irmãos, olha bem, o que come indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, não é para fazer 3 vezes por ano, todo mês. Isso aí não está escrito na Escritura Sagrada. Vamos cumprir o que está ali. Vamos seguir o que o Senhor nos ensinou. Cumpra a festa dos pães asmos. Como está escrito, não existe o cordeiro mais, porque o cordeiro da Páscoa é Cristo. Cristo é a nossa Páscoa, como está escrito. Mas cumpre a festividade dos pães asmos. Uma vez por ano. E a Páscoa, uma vez por ano. A ceia, uma vez por ano. Cumpre o que está nas Escrituras. Queridos, que o Pai eterno tenha misericórdia de nós e nos proteja. Que a Yahushua ilumine nossos caminhos e nos conduza em sua luz. Que o Espírito Santo de Elohai vivo esteja sempre junto a nós. Que as mentes de todos se abram. Que o coração de todos aceite as palavras da Escritura Sagrada. Dobrem-se diante da vontade do Senhor. Vamos dobrar nosso serviço. Vamos dobrar nosso pescoço, vamos dobrar nossa cabeça, vamos nos humilhar diante da palavra do Senhor. Vamos olhar o que está escrito na Escritura Sagrada, que ali é a doutrina do Pai Eterno. A doutrina do Pai Eterno é a doutrina do Filho, é a doutrina dos apóstolos, dos servos. Olha a obediência do Filho, olha a obediência de Moshe, de Arão, dos profetas. Cumpra o que está ali, para que nós possamos ser dignos das promessas de Cristo. Que o Senhor abençoe a todos nós, tenha misericórdia de nós. Shalom, queridos, shalom. Amém, amém, amém.